Olá, bem-vindos ao canal Você Está no Ventando, aquele que sempre vos traz a verdade de volta. Eu sou Valdirme e nós estamos aqui para mais um bate-papo, a gente tentar participar vamos dizer assim, da história da humanidade, esclarecendo fatos obtusos, mal esclarecidos pelas mídias corporativas, pelos sistemas de comunicação judeu e etc. Então, olha só, se você está vindo aqui pela primeira vez, eu vou lhe convidar para inscrever e marcar o sininho. Se não, e mesmo assim, faça a sua visita aos outros vídeos publicados no canal, para permitir que você entre, vamos dizer assim, na raia de compreensão do que a gente está tratando aqui, né? Nestes dias, vamos dizer, obtusos. E também se inscreva, além de se inscrever, faça seus comentários, participe, divulgue o nosso trabalho, compartilhem e ajude a gente a crescer no canal, porque a gente precisa chegar a mais ouvintes, a mais telespectadores, a mais debatedores. Isso aí, de certa forma, ajuda o processo de esclarecimento, vamos dizer, das verdades, meias verdades, santas verdades que a gente vê diariamente ocorrendo aqui no nosso meio. Pois bem, hoje nós também vamos de novo, está muito em evidência o que está acontecendo ali na região do Oriente Médio, e à medida que o tempo vai passando, a coisa vai ficando mais séria, ou seja, a situação ali está começando a sair do controle, vamos dizer assim, aquela fase administrada em que você sabe que não pode ir adiante porque o risco é muito grande. Essa coisa da percepção da gravidade parece que já está sumindo, né, das cabeças envolvidas. O que eu estou querendo dizer? Vamos então a alguns informes. Olhem só. Os Estados Unidos desembarcaram, segundo os informes ocorrendo aí nas mídias, houve desembarque de tropas aerotransportadas, um grupo de ataque, né, fuzileiros, sei lá, na ilha de Karg, e foi recepcionada pelos soldados da Guarda Revolucionária no Irã. E aí foi feito um monte de prisioneiro. Isso é uma parte da história. A outra, o Irã atacou uma base na Arábia Saudita e conseguiu atingir uma joia rara da Força Aérea, do sistema de controle da Força Aérea Americana, né? Onde se administrava os ataques e as defesas de todo o corpo de ataque da Força Aérea. Ou seja, uma espécie de olho que permitia ter visualização do campo de batalha e é um avião de alerta antecipado, né? Também tivemos a situação do conflito no Líbano, tropas de Israel, das forças de defesa de Israel, que estavam ocupando o sul do Líbano. De certa forma, há um noticiário corrente nas redes, nas mídias, né, nos sistemas populares independentes, alternativos, não a mídia corporativa, de que o Hezbollah estava conseguindo expulsar os soldados das forças de defesa de Israel do Líbano, e inclusive estava num processo de recuo. Na realidade, Israel estava utilizando helicópteros para fazer o recuo, a retirada, né, de suas forças que estavam em território libanês. Outro tapa na cara. Segundo os informes, o Iêmen também já passou a participar da frente de combate. E para não ficar tão simples, há a informação de que o Reino Unido também encaminhou um navio de guerra para a região de Hormuz, ali para a região do Estreito, com a pretensão de provocar a Guarda Revolucionária Iraniana. Dizem que é para tentar reabrir o Estreito, mas com a pretensão de provocar vamos dizer, a Guarda Revolucionária para permitir que seja, na realidade, convidado os países da OTAN para participar do conflito. É uma artimanha que vão tentar usar para colocar os outros países da Organização do Tratado do Atlântico Norte dentro do conflito para ajudar os americanos.
Está correndo alto essa notícia. E para a gente não ficar tão perdido, Israel, de certa forma, está aprovando, o parlamento judeu está aprovando uma legislação que permita condenar a pena capital os prisioneiros palestinos que estão na resistência. Outra aberração, né? E aí, para retribuir, o Irã está ameaçando, o parlamento iraniano está votando resoluções no sentido de cancelar a participação do Irã no acordo de não proliferação nuclear, o tratado que trata do controle vamos dizer, da indústria, da tecnologia nuclear, para aqueles que se envolvem na utilização da energia de forma pacífica. O Tratado de Não Proliferação. A retirada, o Irã ameaçou sair do tratado. Ao sair do tratado, deixará automaticamente de receber a fiscalização da Agência Internacional de Energia Nuclear no seu território, ou seja, as suas usinas passarão a trabalhar de forma independente e sem controle ocidental. É uma coisa perigosa, mas já esperado, né? Também a informação de que Khamenei, o Mojtaba Khamenei, determinou que provavelmente deve caminhar pela anulação da fátua que dizia que o Irã não poderia ter armas atômicas, arma nuclear. E aí já tem um fundamento jurídico e religioso para isso, que é o da autodefesa. Ou seja, o mundo está caminhando para um checkmate do Irã. E, de certa forma, a tentativa de ocupação de território iraniano por parte do exército estadunidense e das forças israelitas, eles estão, de certa forma, limitados, não tem como sair dessa sinuca em que entraram. Entrou numa sinuca que agora não tem como voltar atrás, não é? Todas essas coisas acontecendo. E para não deixar de ser gaiato, no Brasil também tem algumas novidades. Tem uma deputada aí chamada Tabata Doida, né, que é abraçada pela esquerda liberal, que é direita, casada com o filho de um traidor, mosqueiro muito amigo do Lula, mas um traidor do Projeto Popular, né? Aquele que a mosquinha azul do poder mordeu para ele fazer os conchavos com Aécio Neves e causar o transtorno que deu no golpe da Dilma. Então, essa senhorita resolveu apresentar um projeto, porque diz que saiu da favela, foi educada por um milionário e tal, e etc., um bilionário, e aí aprendeu, estudou com o recurso do bilionário, mas ele era uma coitadinha, era muito da favela, etc. Aí sai agora com um projeto de lei para criminalizar, vamos dizer assim, os comportamentos humanistas do cidadão brasileiro. Ou seja, questiona o sionismo. Eu estou vendo só as notícias por alto aí, eu não procurei saber o que é isso e tal. Mas de onde vem não era de espantar, não. É do nível, é desse calibre aí que saem as coisas. Então, como se não bastasse nada, o que está acontecendo com os palestinos e com os iranianos lá no Oriente Médio, tem essas coisas aqui, essas imitações de babaca dentro do Congresso para essas coisas. É mais ou menos isso. De forma que eu fico indignado com um negócio desse. Como é que se gasta voto, risca papel para votar numa anfitética dessa, né? É assim que se... Aí tá lá dentro do cordel, ali nos arrodeios do Lula e etc., os aproveitadores, os mosquitos que tá no meio do podre, chega ali e fica ao redor, né? Igual o babaca que tá lá no Pernambuco. Tem explicação não se ajusta não. Pois bem, essas são os fatos. Agora, olha só, essa situação, tem momentos na história da humanidade em que a coisa se apresenta e não dá uma segunda oportunidade, né? Talvez o melhor dos mundos para o processo de descolonização e morte imperial foi o jogo que o Urso jogou para manter o Gorbachev
no poder lá nos Estados Unidos. Porque tudo ali foi fruto de um jogo, do urso, do China e tal. As pessoas não levam isso em consideração, não avaliam por aí, acham só que é um... E aí pecam na interpretação justamente porque imaginam que há diversidade, mas na realidade o Gorbachev recebeu aquela pressão no final de semana agora, do povo nas ruas, em todo o mundo, uns milhões passeando pelas praças e ruas dos Estados Unidos, mas é fruto de um processo que foi construído pelo urso, não é? No momento em que houve o problema na Ucrânia, o urso começou a jogar umas pedrinhas para organizar quem deveria assumir o poder lá na América, né, nos Estados Unidos. Então ele foi um joguinho. Ele sabe que era uma oportunidade boa de acabar de vez com esse negócio de polícia do mundo, xerife, essas coisas todas. E nesse exato momento, o Irã está com a grande oportunidade de acabar de vez com toda a trajetória. Eu falei no início das minhas análises, em outros momentos vocês vão observar, que eu falo que Israel cometeu um pecado muito grande e que, de certa forma, corria o risco, o sionismo corre o risco de perder uma terra que achava que tinha ganho em 48. Né? Voltar à estaca zero de 48. Vocês achariam isso um absurdo, pensariam assim, não, mas isso não é impossível de acontecer no rumo que está indo. Por quê? Eu diria assim, olha, Israel tem a bomba nuclear, tem a bomba atômica e pode reagir. Qual é o resultado da reação de Israel numa coisa dessa? Ou mesmo do chefe do império lá no norte. Há esse risco? Vamos dizer assim, até há. Mas na situação em que se configurou agora, por uma derrota estadunidense sionista, vejam que, por exemplo, o Império teve uma derrota em 75, né? Humilhante também. O Império teve uma derrota na ocupação do Iraque. O Império teve uma derrota na ocupação do Afeganistão. E olha, essa mesma tecnologia que o Império está usando contra o Irã, ele usou contra os caverneiros, os caras que viviam, os nômades que viviam nas montanhas do Afeganistão. E eles tinham para lutar contra essas armas apenas o tacape, né? O tacape e a pedra. Os Estados Unidos lutou contra esses caras no Afeganistão usando tacape e pedra para reagir às armas e à tecnologia do Império. E foram 20 anos. E perderam, voltaram para casa. Então, é do feitio do Império perder, ele perde, não é problema, e volta para casa. O problema é que nas outras vezes a configuração do mundo não estava com a configuração que agora se encontra. Qual é a configuração que agora se encontra? É um outro império, é uma outra hegemonia, é a hegemonia caindo e sendo ocupada pelos piores adversários, e do lado de lá existe uma possibilidade de confronto, vamos dizer assim, em nível existencial. E para Israel, também essa coisa se apresentou. Só que, diferentemente da sede do império, do xerife do mundo, para Israel, propriamente dito, nas confabulações, na forma como ele conduziu a sua vida desde 1948 até agora, naquela região ali do Oriente Médio, ele se achava um tutor de todos eles, né? Dos árabes, palestinos, persas, etc., curdos. Então, todas as etnias, todos os povos ali em volta onde está a área que Israel ocupa, ele sempre trilhou o caminho como um poder que não se dobrava. E levou isso, muitas vezes, até as últimas consequências. Quando ocorre essa derrota trágica para os persas, para os iranianos, e não tem o que fazer, porque a situação agora ficou de existencial,
Para ele é muito mais complicado, é muito mais difícil, ele não entende esse processo. Mas por que chegou aqui? Essa é a pergunta. Aqui chegou porque não ouviu o conselho do dragão. E do urso também, mas especialmente do dragão. O dragão disse: senta, acerta o Estado palestino, resolve os teus problemas ali. Quando eu chegar, eu não quero conflito, eu não quero briga, briga não me interessa aí. E eu vou chegar. Tudo estava muito claro. Tudo estava muito claro. Portanto, fazer os sionistas entrar de novo numa canoa, batizá-la de Êxodos e mandar de volta para a Europa é uma medida de justiça. Não tem nada de injusto nisso, não. Ninguém está tirando o direito de... Não, não. É uma medida de justiça pura e simples. Aliás, isso não paga toda a tragédia, toda a desumanização que Israel e que os sionistas levaram para aquela região ali da Palestina. Não queima, não dá para pagar isso. Não tem comparação. Não há nenhum tipo de equivalência. Então, como a Pérsia, como o Irã está numa crise, está numa situação, numa guerra existencial, eu disse, o resultado dessa guerra pode ser o Irã com a bomba atômica, para se fazer respeitar. O Estreito de Hormuz administrado pelo Irã, Rússia e a China. A situação do Golfo, aliás, do Canal do Panamá, ser colocada, vamos dizer assim, em confronto com a situação de Hormuz. Israel voltar às fronteiras de 1947, olha, se isso é no bom. Se acontecesse isso, por só isso, para Israel estava no bem bom, se a ele for garantida a segurança. Não precisa mais do que isso. Só que, para dizer ao Irã que não tem a bomba atômica, eu disse no começo dessa história, Israel corre o risco de ele perder o direito de ter. Provavelmente essa é a receita do dragão. A receita de paz para o Oriente Médio que o dragão vai imputar ao ambiente ali e ao império que está morrendo, provavelmente vai ser essa receita. Sem bomba atômica nenhum. Aliás, com bomba atômica nenhum. Ou os dois. Esse é o caminho que está sinalizando, provavelmente, o que vai acontecer ali, como resultado dessa operação. Eu volto a dizer, a utilização da bomba atômica ali não é bom negócio para ninguém, mas não é especialmente para o pedaço que ainda é sionista dali da região da península, da área da Palestina. Especialmente para os sionistas. Porque aquele pedaço da história onde Israel se fazia ouvir e era obedecido porque já tinha espalhado uma fama de galo, acabou-se. Não tem mais. Não existe mais. Se a guerra acabar agora com o Irã perdendo, dinamitado, destruído, para Israel não volta o que já foi o passado. Não existe essa possibilidade. Por isso eu fiz no passado, 2023, eu acho, outubro de 2023, quando houve aquele ataque do Hamas, a região dos colonos, a área dos colonos, a área ocupada pelos colonos naquela noite fatídica em Israel,
Quando Israel resolveu responder, eu disse, naquele momento, Israel tinha perdido a guerra. Não, ele dizimou Gaza, dizimou o Líbano, dizimou a Palestina ocupada, a Cisjordânia, tudo ele fez. Mas ele perdeu porque a guerra só se ganha politicamente. Guerra, você pode acabar dizimando o seu adversário e pode perder. Foi isso que Israel fez. Pode levar ao chão Gaza. Pode destruir, matar, como estava pretendendo fazer isso com os palestinos. Dizimar todos os palestinos da região da Palestina ocupada. Mas pode perder a guerra. Porque a guerra, embora a guerra que eu estou falando, a guerra efetiva, a guerra quente, embora a guerra seja travado com as armas no campo de batalha, ela é ganha ou é perdida na política. Porque a guerra é a política com as armas. E ganhar a batalha das armas não quer dizer que ganha a guerra final, aquela que é a política. A maneira como respondeu aqueles eventos de Gaza, do Hamas em Gaza, caminhou para a derrota da guerra para o sionista. Quando ele reagiu àquele movimento em Gaza, eu disse, acaba de iniciar o nascimento efetivo do Estado Nacional Palestino. Quem ouviu as minhas análises, viu eu falar essas coisas. Todo mundo achou muito estranho. Ah, como assim? Não, tá. Eu digo, nesse exato momento, esse movimento do Hamas, que foi praticamente um movimento que Israel trucidou todas as lideranças do Hamas, eu digo, nesse exato momento, Israel acaba de entregar o Estado palestino, que ele não queria entregar, ele não tem nenhuma intenção de entregar. E eu volto a dizer, eu acho que a saída para substituir a devolução dos sionistas para a Europa, na canoa do Êxodo, deveria ser um Estado único, palestino, para viver os resquícios de judeu sensato e os palestinos lá. Não os sionistas. Era um Estado único, como era, vamos dizer, o processo inicial, quando da descolonização, quando cai o Império Turco, quando os bastardos ingleses tomam de conta como protetorado na Palestina, o que era para sair dali era um Estado único, aonde abrigasse e recebesse cidadãos judeus e palestinos, árabes judeus, árabes palestinos, árabes muçulmanos, cristãos. Era esse o Estado que era para sair daquela porcaria. Mas não. Aquela tragédia produzida pela declaração daquele bastardo chamado Balfour, que jogou, vamos dizer assim, a semente da discórdia entre os povos ali na Palestina ocupada, causou essa tragédia, até isso que está vendo agora, que pode culminar com um grande acidente humanístico. Pode ainda. A tragédia nuclear não está fora desse processo. Mas eu volto a dizer, qualquer que seja o caminho militar, a derrota política foi produzida e mesmo no campo militar, Israel nunca mais será o que foi, por um monte de razões, entre as quais, inclusive, a fanfarronice, as mentiras que ele próprio acreditou, né? As invencibilidades que imaginava que tinha, quando todo mundo viu que não tem nada disso. Eu volto a dizer,
Um Estado que era acostumado a ficar com guerra de 3 dias, 6 dias, 12 dias, o segredo para abatê-lo é ficar 22 dias, 30 dias. Esse é o segredo. Perceberam? Porque a guerra se ganha é com a logística. Isso é o que se ganha. Eu estou fazendo essa pequena observação porque os fatos virão agora, vão ser desencadeados. Se ocupa a ilha de Karg, se vem através do Azerbaijão por Baku, se vem pelo lado da Turquia, se vai ali para ocupar a região do Estreito de Hormuz, qualquer coisa que o império que está morrendo tente fazer com as forças iranianas na região ali, na Guerra do Golfo, nessa guerra que a gente está vendo, qualquer que seja, Israel está praticamente recebendo bombas na cabeça sem poder dizer nada. Se resolver optar por lançar uma bomba atômica, uma arma atômica no Irã, entrará no processo que distorce o que eu acabei de dizer. Por quê? Porque Israel vai ser destruído. Não porque a Rússia destrói, não porque a Rússia tem sentimentos em relação. A Rússia não faria isso, eu acredito que não. Mas com certeza atingir o laboratório e o sistema de dessalinização, água e tudo mais, vai fazer a região de Israel, a região da planície ali do Mar Morto, ser desabitada. As pessoas não ficarão mais ali. Mas fora isso, também vai ser um estrago para a região da Península Arábica. Todos esses paraísos de picaretas bilionários que vão para ali para lavar dinheiro, vai deixar de ser como é na atual conjuntura, como é na atual fotografia. Não é? Eu tô correndo para fazer esse tipo de previsão, às vezes até estranha, porque é o resultado, é o que vai vindo físico. Então, a arma atômica, utilizar a arma atômica como um cartucho tem que ser um passo suicida. Ele é um passo suicida. E se esse passo suicida for puxado para o Khamenei, é óbvio que ele vai aceitar o desafio. E olhe como a coisa está, já circulando a história de que o Irã quer ter a bomba atômica. O que é que pode fazer isso? Quem é que pode dizer que ele não já tem refinado no estágio que precisa para a arma uma quantidade X de urânio, acima dos 90% de depuração, de enriquecimento? Está tudo aí. Como ele escondeu essas armas que tinha para dar essas respostas que está dando para o Império, tudo está por vir. Vocês perguntariam, tá, mas isso e tá, é preciso fazer o discurso que o Lula faz, Lu, vamos acabar a guerra? Não. Nunca vai se apresentar outras condições que se apresentam para dar uma lição no ultrajador, num nazista, num disseminador, num destruidor de espécie humana, como os trágicos sionistas que estão ali. Não, tem que aproveitar e dar lição. Não tem que parar nada. Ah, meu combustível aqui está... Não, cada um participa com o que tem. É teu problema o combustível, peixe. O Irã não está preocupado se tem combustível para o carro, não. Eles estão tendo que viver. Eles estão lutando para existir. Vem com esses discursos demagogos, minha economia atrapalhou minha eleição, porque agora eu não tenho combustível, porque estoura um tiro lá, a gasolina sobe. E aí, o que é que tem a ver? Onde é que dá? A Europa gritar, não, mas tem que abrir o estreito, porque não sei o quê, porque não posso mais viver sem o meu azedume, tenho que plantar minha uva. E aí? Por causa disso, os persas têm que se submeter, receber bomba e ficar quieto.
serem dizimados como povo, como são os palestinos, e ninguém está fazendo nada. Basta dessa hipocrisia. O que eu volto a dizer, olha, nunca idiotice ficar contestando o Gorbachev do Norte por causa de certas atitudes que toma, não. Ele tem que tomar e a gente tem que encarar como uma coisa, uma oportunidade. Tem que trabalhar as oportunidades de destruir o modelo que permitiu ele chegar lá. Tem que destruir a estrutura que permite que ele está lá fazendo esse papel de imperador. Ou seja, tem que acabar o império. Essas oportunidades, elas aparecem, não existe, né? Elas não nascem assim, elas não brotam como pé de piqui no cerrado, não. Então, o que tem que ser feito a alguns cérebros descerebrados é avaliar como fazer e com que aliados fazer para produzir a realidade nova, a do não escravo, a do não colonizado, a daquele que não precisa só ficar fazendo discurso, eu sou soberano, sem nada no mundo real que consiga provar isso. Só gogó, não tem nada no mundo real que se comprove isso. Não, ele não é o imperador do mundo, ele é o imperador do mundo. Tu tem a oportunidade agora de demonstrar e de provar, e tu tem a oportunidade de permitir com que ele não seja mais o imperador do mundo. Tem que aproveitar a oportunidade que ele está dando para acabar com o império. É isso que tem que ser feito. Não é querer ressuscitar o império, chamar vovô Bidê, porque a Cavala Harris tinha alguma coisa da democracia, porque esse Irã que vive ali com aqueles panos na cabeça, que não é uma democracia, etc. Totalmente vazio. Agora, além de vazio, é hipócrita. É uma coisa de sepulcro caiado. Caiado. Entendeu? Essa é uma coisa que eu chamei a atenção. Eu estou trazendo essas novidades de raciocínio só para ver o nível que a coisa está começando a ficar perigoso. Está perigoso. Está perigoso, mas é esperançoso. Algumas conclusões já podem ser dadas a partir de hoje. A leitura, sem os fatos acabarem, a partir de hoje pode-se determinar algumas conclusões. Eu já disse, o sionismo não será mais o que foi. A busanfa de Israel não se comportará mais como se comportou até agora. O Irã, a Pérsia, não será mais o que era. Vai ser outra coisa agora. Agora ela tem o Golfo de Hormuz para pagar as coisas, agora ela tem sentar na mesa por um bocado de condições. Bom, mas eu vou ficando por aqui. Vocês podem aí, né, para não escantar mais o papo, vocês podem fazer a sua inscrição, pode marcar o sininho, pode ver esses meus assuntos agora que foram um pouco mais beligerantes, pode participar comentando, dizendo o que é que você acha, por que que você é contra, por que que você é da paz e acha que um pombo tem que carregar uma cereja no bico, etc. Você pode contestar minhas posições e tal. O que eu estou dizendo é que a justiça se apresenta nesse exato momento, né, trazendo uma fatura para ser paga pelo Ocidente. E aí você pode dizer se concorda com isso, se discorda, pode espalhar para muita gente e pode, inclusive, escutar um Kisuke aí de W Pueblo, que ele vai estar de novo na parada, beleza? Um abraço. A paciência perdida com tua fala parida, cuspindo hipocrisia. Jogas o lixo na rua, sonegas, desvia a tua, jeitinho é sabedoria. A invenção de milagres, venda de fé a muares, transitas na heresia.
Se não vives o que prega, disponibiliza a prega, sobra em ti apostasia. Agora vens arrotar que és contra a corrupção, dizendo-se um patrono, fingindo indignação. Te lembro que não tem dono, ainda que sem o sono, o cofrinho do beberrão. Te lembro que não tem dono, ainda que sem o sono, o cofrinho do beberrão. Lara, lara, lara-iri-ri, tchic-pum-di-ri-ri-ri, papum-di-di-ri-da, lara.